Guardados a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra de Deus, um alimento diário da parte do Senhor Jesus, para mim, para você, na tarde desse dia, que nós viemos nos alimentar da palavra de Deus, porque o Jesus disse que Ele é o pão da vida, então nós temos que nos alimentar desse pão da palavra de Deus. Eu gostaria de estar deixando uma reflexão da parte do Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 13. A palavra vai dizer sobre os dois caminhos, sobre o caminho da luz e o caminho da escuridão. Hoje nós estamos tendo muita dúvida sobre nós estamos tendo muita dúvida sobre a nossa própria salvação, não é verdade, irmão? Então a palavra ela vem para nos libertar dessa dúvida, porque o crente temeroso, o crente fiel a Cristo, ele não tem que ter dúvida, ele tem que ter certeza da sua salvação. Amém, irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 13, que vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aleluia! Poucos há que encontrem. Aleluia! Jesus, ele estimulava a perseverança, irmãos, na oração. Jesus nos ensina que devemos continuar a pedir, a buscar, a bater, a pedir, a falar conscientemente, necessariamente, ter confiança que Deus ouve a nossa oração. Buscar fala de fervente petição, fala de perseverança, fala de gratidão a Cristo. É necessário o crente ter certeza do que ele busca. É necessário nós estarmos alicerçados na palavra para que nós possamos ter certeza da nossa salvação. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 16, apenas o versículo 24, a palavra vai nos dizer, Jesus vai dizer para os discípulos que se alguém quiser seguir a Ele, é necessário que renuncie a si mesmo, que negue a si mesmo, que tome sobre si a sua cruz e siga. É necessário nos negarmos. Jesus usa esse termo negar para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver o que não está agradando a Deus. Negar a si mesmo é negar os nossos hábitos, nosso costume, nossa vaidade, o nosso eu e fazer a vontade de Deus. Negar a si mesmo é você ter a certeza de quem conduz a sua vida é Deus. E você tem essa certeza. Hoje os crentes estão falando que pode, que faz aquilo. É necessário a gente ter a certeza que quem nos conduz, o nosso motorista, é o Espírito Santo de Deus. A cruz que Jesus carregou, a cruz de Cristo, ela é um símbolo de sofrimento, de morte, de vergonha, de zombaria, de rejeição e renúncia pessoal. Você tem feito essa renúncia pessoal? Você tem carregado a sua cruz, porque a nossa cruz é o nosso testemunho de vida, pelo que Cristo fez e vai fazer na minha e na sua vida. Tá doendo? Eu sei que tá doendo. Tá pesado?
Eu sei que está pesado, mas o Senhor fala para mim e para você: se coloque de pé. É necessário nós estarmos firmes na rocha e colocar de pé. É necessário nós nos desvaziarmos daquilo que não agrada a Deus. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo. Ele decide abraçar 3 classes de luta e de sofrimento. 3 pontos essenciais que um cristão deve tomar para seguir Jesus. O primeiro, lutar até o fim contra o pecado. É necessário, irmãos. É necessário. A nossa briga não é contra a carne, sim contra os dados inflamados do maligno. É necessário nós vigiarmos o tempo todo, porque ao nosso redor está os anjos de Deus acampados, nos protegendo. E a palavra vai dizer que ao nosso derredor está o pecado querendo entrar. É necessário nós tamparmos a brecha, não dar lugar ao pecado, porque o pecado, quando entra, é difícil sair. Pequei hoje, peço perdão amanhã, amanhã eu peco, peço perdão de novo. E a nossa salvação? E a nossa fidelidade com as coisas de Deus? É necessário nós largarmos isso de lado para ter uma vida incorruptível perante o Senhor. A segunda classe, o segundo ponto que o cristão deve ter é lutar contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus. Aleluia. É necessário. É uma luta 24 horas. A carne quer falar mais alto que o espírito. Mas nós não podemos dar diligência, dar lugar para a carne. A palavra vai dizer que a maior luta do crente é dentro da sua própria casa. Porque dentro da sua própria casa vem as adversidades, os problemas, as intrigas. O não faz isso, não faz aquilo, as desobediências, as malcriações. E o crente foi chamado não para isso. O crente, ele é separado. Nós temos que ter essa consciência que somos separados. Porque se nós dermos lugar, aí entra o pecado, a vergonha, começa a entrar e nós começamos a nos distanciar do reino de Deus. É necessário nós enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. É necessário nós enfrentarmos e resistir, mas é necessário nós termos uma extrema comunhão com Deus. O terceiro ponto que o cristão deve ter é sofrer o próprio ódio, é sofrer a sua própria vergonha, é sofrer o seu próprio escândalo do mundo, por testificarmos com amor que suas obras são má, por separarmos-nos dele, por nos separarmos moralmente, espiritualmente, e por rejeitarmos os seus padrões e a sua filosofia. Jesus considera o mundo e a sociedade que vivemos como uma geração adúltera e pecadora. Ele quer que sejamos separados
dessa geração incrédula. Mas é necessário nós tomar a nossa cruz. É necessário negarmos a si mesmo diariamente. Diariamente. É necessário o crente examinar a sua própria vida. Porque são dois caminhos. O caminho da santificação e o caminho do pecado. Cabe a você, na tarde desse dia, decidir qual caminho a seguir. Que os irmãos venham ficar com essa reflexão, que os irmãos venham meditar na palavra do Senhor, que o Senhor venha despertar, venha depositar dentro do nosso ser, da nossa casa espiritual, que é o nosso coração, a sua palavra, que nós viemos ter mais mansidão ao falar. A palavra vai dizer que o crente tem que ser pronto no ouvir e tarde no falar, que nós viemos examinar a nossa boca para que nós não desagradamos o Espírito Santo ao falar. A palavra também vai dizer que a boca fala que o coração está cheio, que nós viemos nos encher do amor de Cristo, que nós viemos ter esse amor, essa comunhão de Cristo. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus, tenha uma tarde abençoada, um dia maravilhoso, que o Senhor Jesus venha nos limpar a cada dia. Que os irmãos fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.